Bom, meninos, nós voltamos aqui, tá? A nossa aula. Então, agora a gente vai fazer exercícios relativos a ligações químicas e interações intermoleculares, tá? E eu também vou estar disponibilizando, né? Já está, mas eu vou colocar lá para a gente poder estar fazendo. Gente, eu acho esses exercícios aqui muito interessantes, tá? Então, a gente tem que saber fazer mesmo, raciocinar em cima desses exercícios, tá? Então, vamos ler a primeira questão. A fosfotilglicerina é um fosfolipídio aniônico cuja interação com cálcio livre regula o processo de transdução celular e vem sendo estudado no desenvolvimento de biosensores nanométricos. A figura representa a estrutura da fosfotilglicerina. Com base na informação do texto, a natureza da interação da fosfotilglicerina com cálcio livre é do tipo. Então, olha só, gente, então aqui a gente tem a fosfotilglicerina. É lógico para a gente entender algumas composições aqui desse composto. A gente, né, é bom a gente ter uma abrangência sobre o conteúdo todo de química. Isso aqui é uma cadeia carbônica, né? Esses tracinhos todos são cadeias carbônicas. Aqui no final ele apresenta algumas, tá vendo? Ó, alguns grupos aqui, ó. Alguns grupos que a gente fala, alguns grupos que vão dar origem aos grupos orgânicos aí, as funções orgânicas, tá? Então, o que a gente pode observar? Eu vou aumentar um pouquinho aqui o nosso zoom. Que aqui ele possui, tá vendo? Olha, cargas, né? No finalzinho, esse oxigênio aqui tá carregado negativamente. E esse NH3, que é o amônio aqui, o amônio, tá com a carga mais, tá? Então, dado atômico do elemento cálcio, então o que ele tá, o que o exercício, né? Ele tá querendo dizer para nós? Que aí mostrou que ele vai interagir com cálcio livre, certo? Então, o cálcio, né, é um metal, né? Ele é da família 2A. Então, ele tem, né, no caso aí, ele para se ligar, ele vai apresentar a carga Ca mais 2, né? Cálcio mais 2. Então, tá perguntando qual que seria a interação do cálcio com esse composto, tá? Então, ou seja, qual a ligação que ele vai fazer com esse composto? Gente, o cálcio é um metal. Aí, outra coisa que eu preciso deixar vocês à parte, ele falou aqui sobre o íon fosfato. Gente, o íon fosfato seria esse aqui, tá vendo? Que tá aqui com a carga negativa. Esse aqui seria o nosso íon fosfato, ó. PO4- aqui, ó. Então, o nosso íon fosfato, tá? E ele também falou de um outro agrupamento aqui, ó, carboxila. Deixa eu só ver aqui o outro agrupamento que ele falou. Cátio-amônio, gente, o cátio-amônio é esse aqui, tá, ó. Então, esse é o cátio-amônio. Esse aqui é o cátio-amônio. Esse aqui é o cátion fosfato, tá? E aqui a carboxila, gente, a carboxila é o composto que tem o C dupla O ou H, tá? Então, esse aí seria a carboxila. Então, vamos prestar atenção aqui. Então, vocês podem perceber que o íon, né, fosfato, ele é negativo, né? Então, ele é um ânion. E o íon amônio, ele é um cátion que tem carga positiva, tá? Então, olha só, vamos lá. O cálcio é um metal. Então, vamos ver. O cálcio vai formar uma ligação iônica com o grupo aniônico fosfato, já que o cálcio livre é monovalente. Bom, então, quando a gente pega, né, interação entre um cátion e um ânion, a gente tem uma ligação iônica, realmente. Né? Então, aqui eles poderiam formar ligação iônica? Sim. Mas o cátion ele não é um composto monovalente, ele é divalente, porque a carga dele é mais 2, então estaria errado. AB. Iônica com cátion amônio. Porque o cálcio livre é representado como um ânion monovalente. Não, primeiro, que o cálcio não é ânion, ele é cátion. Segundo, que ele não é monovalente, tá? Então, aqui, ele não formaria ligação aqui.
Até porque aqui a gente mais com mais aqui não teria jeito de formar ligação iônica. Iônica com o grupo aniônico fosfato e carboxílico, porque o cálcio em sua forma livre é um cátion divalente. Então, aqui, o cálcio aqui, ele formaria, sim, né, um composto aqui iônico, né, com o nosso grupo fosfato e a nossa carboxila, tá? Por quê? A nossa carboxila, a carboxila é essa daqui, o OH-, tá? Então, a carboxila, ela também tem o íon, né, OH- aí também. Então, formaria-se uma ligação iônica com o grupo fosfato carboxílico. Então, a nossa resposta, se é correta, seria letra C, tá? Justamente porque a gente tem um metal, né? Se a gente tem um metal, então só pode ser iônica ou metálica. Então, para isso, a gente exclui a letra D e a letra E, tá? A letra D e a letra E são excluídas porque fala que é ligação covalente. Não tem como a gente formar uma ligação covalente com o metal, tá? Que é o cálcio. O 2. Gente, a grafita é uma variedade alotrópica do carbono. Eu já falei com vocês sobre a alotropia, que é aquela substância simples que possui uma fórmula, o mesmo elemento químico na sua fórmula, na sua composição, só que eles diferem por determinado motivo, né? No caso do oxigênio com ozônio, a atomicidade. No caso do carbono grafite com o carbono diamante, é a estrutura, né, que forma, a rede covalente que se forma. Então, falando aqui sobre a grafita, que é um sólido covalente, e é uma forma alotrópica, trata-se de um sólido preto, macio, escorregadio, que apresenta brilho característico e boa condutibilidade térmica. Então, ele é preto, macio, escorregadio e que apresenta brilho característico e boa condutibilidade térmica. Então, lá dentro dos sólidos covalentes que a gente estudou, o grafite é a exceção aqui que consegue conduzir corrente elétrica, tá? Então, vamos ver, gente. Se ele é sólido, preto, macio, escorregadio, ele vai servir para a gente como? Gente, então deixa eu só aqui simplificar para vocês. Se ele é macio, não tem como ele fazer a composição de alguma coisa que seja rígida. Então, broca odontológica, não tem jeito dele ser, porque ele é macio. Então, para ser broca odontológica, tem que ser uma coisa dura. Ferramenta para riscar e cortar materiais também não seria. Por quê? Para você riscar e cortar material, você também tem que ter uma coisa rígida, né? Então, aqui questão de dureza, né? Tem que ser um sólido, tem que ter uma dureza para poder conseguir riscar um determinado material. Cortar, polir, molar também não daria, porque a gente teria que ter um sólido duro. Então, aí a gente já descarta. A gente já descarta a letra B, a gente já descarta a letra C, a gente já descarta a letra D e a gente já descarta a letra E. Justamente porque a gente pegou a parte do macio. Então, não serve letra E, porque tem ferramentas para riscar. Não serve letra D, porque tem broca odontológica. Não serve letra C, porque tem ferramentas para molar ou polir. Não serve letra B, também porque tem ferramentas para riscar ou cortar materiais. Então, com isso, a gente já cortou várias coisas. Agora, quando ele fala que é escorregadio, quer dizer que ele tem aquela capacidade de escorregar, né? Tem a capacidade de escorregar. Então, ele tem a capacidade de lubrificar. Então, o grafite ele é usado em alguns equipamentos como lubrificante, para lubrificar peças, tá? Então, ele tem essa característica, tá? De ser lubrificante. E o brilho, condutividade térmica, né? Se ele tem brilho, condutividade elétrica, ele pode fazer parte de baterias alcalinas. Então, a nossa resposta aqui vai ser letra A, tá? Bom, continuando aí, a questão 3 também é legal, ó. De aço, um material de baixo custo e vida útil pequena, utilizada para lavar louças, é um emaranhado de fios leves e finos, que servem para remoção por atrito dos resíduos aderidos ao objeto.
A propriedade do ácido que justifica o aspecto de físico descrito no texto é, gente, então a palha de aço ela é formada por metais, né? Então aqui tá falando que ele é um emaranhado de fios leves e finos, né? Peraí, deixa eu arredar um pouquinho para cá. Emaranhado de fios leves e finos que se serve para remoção por atrito de resíduos aderidos a objetos. Então, aqui dentro das características dos metais, que no caso seria ductilidade, maleabilidade, condutividade elétrica, condutividade térmica, qual que seria a propriedade apresentada pelo esse emaranhado de fios quando a gente está falando nesse texto aí? Então, aqui, a parte que interessa para a gente seria essa aqui, ó, emaranhado de fios leves e finos. Essa parte é a parte interessante. O que é maleabilidade? Maleabilidade é a capacidade de formar lâminas. Ductilidade é a capacidade de formar fios. Então, se a palha de aço ela forma o fio, a característica que ele tem, apesar, né, do metal ser, por exemplo, maleável, ter boa condutividade elétrica, a característica que está ressaltando aqui é a ductilidade, letra A, tá? Que é a capacidade de formar fios. Gente, a questão 4, ela mostra que questão de a parte mais oxidada, né? Essa questão a gente vai pular, depois eu volto nela. Que aí a gente vai ver um pouquinho sobre inox. Preciso explicar inox para vocês antes, tá? Então, vamos pular essa questão e passar para 5. Depois eu volto nela, tá? Quando a gente for possível voltar nela. O entendimento de como as ligações químicas se formam é um dos assuntos fundamentais da ciência. A partir desses elementos, pode-se entender como são desenvolvidos novos materiais. Por exemplo, de acordo com a regra do octeto, na formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus octetos pelo compartilhamento de elétrons. Porém, quando o átomo central de uma molécula tem orbitais d vazios, ele pode acomodar até 10 ou 12 ou mais elétrons, que é a chamada, gente, que eu falei com vocês na aula passada, exceções da regra do octeto. A gente tem algumas exceções, tá? Porém, quando o átomo central de uma molécula... Ah, tá, isso já... Então, voltando aqui, os elétrons dessa camada de valência expandida podem estar com os pares isolados ou podem ser usados pelo átomo central para formar ligações. Então, a estrutura que contém o octeto expandido... Então, olha só, gente, eu vou pegar aqui o quadro para estar realizando isso aqui com vocês, tá? Aqui a gente tem algumas exceções da regra do octeto, por exemplo, o boro, ele vai completar o octeto com 6, tá? E o berilo, ele vai completar o octeto aqui com 4, tá? Então, nós vamos ver aqui. Vou pegar o quadro para a gente poder estar realizando essas ligações. Primeiro é a BF3. Essa ligação eu cheguei a fazer com vocês aula passada, na forma de geometria molecular, tá? Espera um minutinho que eu vou desenhando aqui e a gente vai fazer, tá bom? Então, gente, o flúor, ele é da família 7. Então, ele tem 7 bolinhas aqui, tá? 7 elétrons, né? Bolinhas. As bolinhas que eu falo são os elétrons. Gente, então o átomo central nosso é o boro. Então, a gente vai ligar esse flúor com boro. Bom, o boro é da família 3. Então, ele vai ter 3 elétrons aqui, certo? E os outros flúor, gente, eu não vou desenhar todas as bolinhas, não, pra gente ir mais rápido aqui, tá? Então, vocês fiquem avisados, né, que o flúor tem 7 elétrons em volta dele, tá? Eu desenhei só desse daqui, só pra gente poder ir mais rápido. Então, o que vai acontecer aqui?
Então, vai ligar esse com esse com esse com esse, tá? Então, quando a gente olha para o nosso átomo central, o nosso átomo central ele não completa o octeto com 8. Ele fica estabilizado, mas ele fica estabilizado com 6. No caso aqui, não houve expansão da regra do octeto, né? Aqui a gente está com menos do que 8. Então, essa aqui não seria a nossa alternativa, tá? Então, eu vou limpar. Então, agora a gente vai pegar o próximo composto, que é o... Deixa eu olhar aqui. O NH3, gente, o NH3, eu também já fiz ele lá na aula com vocês, passada. O nitrogênio é da família 5. Aí aqui, né, o NH3 vai formar uma fórmula piramidal. Então, nós temos o nosso nitrogênio aqui com 5 elétrons. Nós vamos ter o nosso nitrogênio com 5 elétrons, ó. E cada hidrogênio com 1, tá? Me perdoem aí as bolinhas não ficarem simétricas. Então, vai ver a ligação aqui covalente aqui, a ligação covalente aqui, ó. E a ligação covalente entre esses dois aqui. Então, aí a gente vai ter o NH3, o nitrogênio é nosso átomo central. Se vocês forem reparar, o nitrogênio vai ficar com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, ele tá certinho. O nosso próximo composto seria o PCl5. Esse aqui sim, gente, já falando aqui para vocês, esse aí sim vai expandir a regra do octeto. Por quê? Vamos lá. O fósforo, deixa eu só confirmar a família dele aqui. O fósforo, ele é da família 5A, tá? Então, ele vai ter 5 elétrons. Ó. E ele vai se ligar, né, a 5 hidrogênios aqui, ó. Se a gente for reparar, né, então vai acontecer essas ligações, ó, essa com essa, né? Essa com essa aqui, né? Essa com essa com essa com essa. Se a gente for contar o número de elétrons que o fósforo ficou, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui o nosso fósforo ele ficou com 10 elétrons, né? Então, quer dizer que ele expandiu a camada de octeto dele. Em vez de ter 8, ele ficou com 10. E o fósforo é permitida essa exceção. Ele é uma exceção da regra do octeto. Ele pode ficar com 10 ou com 12, né? Em alguns casos. Então, acontece que nós aqui, eu vou voltando lá no exercício, a nossa alternativa vai ser a letra C, tá? Depois, o caso do BH2, vocês conferem na aula passada, eu fiz ele através da geometria molecular. Ele vai ficar com 4. Ele é uma seção também, mas não de expansão. E o AL3, ele também aí no caso, ele vai, vamos pensar aqui, o alumínio é da família 3A, né? Então, ali ele vai atingir o octeto ali dele, tá? Então, voltando aqui,
a questão 6, vamos dar uma olhadinha aqui. As propriedades físicas e químicas de uma certa substância estão relacionadas com as interações entre as unidades que as constituem. Isto é, as ligações químicas entre os átomos ou íons e as forças intermoleculares que a compõem. No quadro estão relacionadas algumas propriedades de 5 substâncias, qual apresenta propriedades que caracterizam o cloreto de sódio. Então, gente, aí a gente tem o cloreto de sódio. Ele perguntou qual que é a propriedade que caracteriza o cloreto de sódio. Bom, o cloreto de sódio é um sólido iônico. Essa questão é uma questão que fala a respeito das propriedades dos compostos formados por ligações covalentes, iônicas, tá? E metálicas, né? A gente sabe que os compostos iônicos têm altos pontos de fusão de ebulição. Os compostos metálicos também. Os compostos covalentes já não têm altos pontos de fusão de ebulição. Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica em água, no seu estado, né, aquoso ou fundido. Já os compostos covalentes não conduzem corrente elétrica, tá? E os compostos metálicos só conduzem corrente elétrica no estado sólido. Então, por se tratar do NaCl ser um sólido covalente, a gente vai identificar pelas propriedades dessa tabela qual dessas substâncias, da 1, a 2, a 3, a 4, a 5, qual que é o nosso sólido iônico, qual que seria o nosso NaCl, tá? Então, primeiro caso. Substância 1 tem alto ponto de fusão, tá vendo? Alto ponto de ebulição, 3.500 e 4.287. Mas aí o que a gente pode notar aqui? Que em água, esse sólido, ele não conduz corrente elétrica. Então, esse aqui não seria característico de um sólido iônico, tá? Então, falando aqui para vocês, por ele não, se ele for um sólido, ele é insolúvel, né, em água, tudo bem. Então, ele poderia ser um metal, né, ou um sólido covalente, tá? A diferença entre sólido molecular e sólido covalente. Então, eu falei isso na última aula. Então, como ele não conduz corrente elétrica no estado sólido, ele vai ser um sólido covalente. Se ele conduzisse corrente elétrica no estado sólido, se aqui em vez de estar escrito não conduz, tivesse escrito conduz, ele seria um sólido metálico. Mas como ele não conduz nem no estado sólido, ele é um composto covalente, tá? Então, o número 1 é um composto covalente. O número 2, temperatura de fusão de 801, temperatura de ebulição 1413. Se a gente observar as temperaturas de fusão e de ebulição, são relativamente altas, né? Então, aqui tá falando que ele é solúvel em água, gente. O sal é solúvel em água, né? Então, vamos pensar aí também no nosso cotidiano. Sim. Em solução, ele conduz? Sim. Em estado sólido, não conduz. Então, ficou marcado aqui, ficou bem claro que o composto 2 é um sólido iônico. Por quê, gente? Porque ele é solúvel em água, porque em solução ele conduz corrente elétrica. Nessa parte aqui, que a condutividade elétrica tiver escrito conduz, significa que é um composto iônico. Então, esse é o nosso composto iônico. O nosso sal é a substância 2, tá? Então, sem sombra de dúvidas aqui. Agora, a nossa questão, só para comentar os outros, tá, gente? O nossa substância 3, ele tem altos pontos de fusão e de ebulição. Ele é insolúvel em água, mas no estado sólido ele conduz. Então, essa substância 3 é um composto metálico, um sólido metálico, tá? O 4, tá vendo, gente? Ele possui altos pontos de fusão e de ebulição, mas não conduz no estado sólido. Então, esse aqui é um composto covalente, tá? E o 5, vocês estão vendo que o ponto de fusão e de ebulição é baixo, né? A solubilidade é solúvel, que aí, quando o composto molecular vai depender da polaridade, para ser solúvel ou não. Mas ele não conduz corrente elétrica em nenhuma situação. Então, além de ter o ponto de ebulição e fusão baixo, ele não conduz corrente elétrica em nenhuma das situações. Então, o 5 é o composto molecular. Então, 1 um composto covalente, o 2 um composto iônico, o 3 um composto metálico, o 4 um composto covalente e o 5 um composto molecular. Então, a nossa resposta aqui vai ser o 2. Questão 7.
Gente, eu gostaria de pular a questão 7 um pouquinho, depois eu vou voltar nela. Vou fazer a 8 primeiro. A questão 7, ela vai trazer uma questão que eu falei com vocês aula passada, tá? Vamos ver a questão 8 aqui primeiro. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção dos compostos orgânicos voláteis do meio, como benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, que é o adsorvente, e o benzeno, que é o adsorvato, substância a ser dissolvida. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância dissolvida, ocorre o quê? Então, gente, a adsorção ela é um processo, né? A diferença de adsorção para absorção. A absorção é quando a gente tem um material que ele vai para o interstício da substância. Então, vamos pegar uma esponja. Quando a gente põe água, a água ela vai entrar por dentro, ela vai até no meio, né? Ela vai chegar no meio ali, ela vai, né, ser embebida ali pela água. Então, a gente fala que foi absorvido. A adsorção é um processo muito utilizado para tratamento de efluentes, para tratamento quando a gente come alguma coisa que é tóxica. Por quê? No carvão, geralmente o composto que a gente usa para poder fazer essas remoções, retirar essas impurezas, é o carvão ativado. O que acontece no carvão ativado? Deixa eu fazer aqui uma figura aqui para vocês. Vamos supor que o carvão ativado, olha, esse aqui é o meu carvão ativado, tá? No carvão ativado, gente, a gente tem os poros, tá? Meus poros não ficaram muito regulares, tá? Então, o que acontece? Nesses poros acontece o processo de adsorção. Então, aqui do lado de fora, a gente vai ter uma substância que é tóxica. No caso aqui, ele falou benzeno, né? Então, quando a gente coloca isso aqui, né, o benzeno, ele passa por esse sólido aqui, tá? Então, assim, eles vão entrar em contato. A substância que é tóxica, ela fica retida aqui, ó, no interstício aqui, ó. Vai ficar retida nesse poro, tá? Então, deixa eu fazer aqui uma figurinha. Ó. Então, o benzeno, ele vai ficar retido aqui no poro. Esse processo a gente chama de adsorção. No caso, ele vai ficar retido só aqui, nesse poro. Ele não vai lá para dentro do carvão, tá? E com isso, por exemplo, se a gente tivesse aqui um efluente gasoso, até um efluente líquido, quando a gente faz isso, a gente acaba limpando o nosso efluente aqui, a nossa parte líquida, por exemplo, que está contaminada, ou então o nosso organismo, né? A gente toma o carvão ativado e a substância tóxica, ela fica retida aqui dentro, tá? Então, por isso que tem essa capacidade de purificar, pelo processo de adsorção, tá? Só que aqui a gente tem duas substâncias diferentes. A gente tem o carbono, né? O carvão é carbono e a gente tem o benzeno. A fórmula do benzeno é C6H6, né? Vou colocar aqui. Então, o benzeno é um composto apolar. Ele só tem tudo que tem. Só carbono e hidrogênio, gente, é apolar. E o nosso, né? A nossa aqui, o carvão ativado, ele também é um composto apolar. Então, o que acontece? A interação, tá vendo que são duas moléculas diferentes, né? É o benzeno aqui, o nosso carbono. Então, aqui a gente vai ter uma interação intermolecular. As interações que acontecem na adsorção são forças, que a gente chama de forças de London, que também são chamadas de forças de Van der Waals. São também chamadas de forças de dipolo induzido. Então, toda vez que eu falar o nome induzido, significa que a gente tem substâncias apolares. Então, aqui, a nossa interação que vai acontecer para que aconteça esse aqui, vai ser
a de dipolo induzido, tá? Então, voltando lá no nosso slide, a nossa resposta, tá? Eu expliquei para vocês aí. Seria a letra D, interações de dipolo induzido, dipolo induzido. Porque as substâncias são apolares, tá? Bom, vamos continuar. Vou começar com a 9 aqui também, tá? 9. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Desculpa aí, gente. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta áspera e opaca. Para evitar esse ressecamento da pele, é necessário que possível utilizar hidratantes umectantes feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. A retenção da superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência dos grupos hidroxilas dos agentes umectantes com umidade contida no ambiente por meio de... Gente, primeiro, o que é grupo hidroxila? Esse grupinho aqui, ó, bonitinho, OH, tá vendo? Esse aqui é a nossa hidroxila, tá vendo? Você pode ver que na glicerina, no polietileno glicol, nós temos a hidroxila, tá? Então, deixa eu aproximar aqui a figura. Então, o que ele está falando? Vamos entender o exercício. O exercício está falando que nos cremes, né, que a gente passa na pele, tem esses dois componentes. Porque eles conseguem interagir com a umidade do ar para que a nossa pele não fique ressecada. Isso tudo é graças à interação dos grupos hidroxilas presentes nesses dois compostos. Então, novamente, nos cremes a gente tem esses dois compostos, né? E eles vão interagir com a umidade do ar. E com isso eles vão conseguir reter a água na nossa pele e a gente não vai ficar com a pele ressecada, tá? Então, se a gente for pensar, deixa eu fazer aqui eu vou colocar essa figura lá pra gente poder, para eu poder desenhar nela, tá? Acho que não cola. Gente, eu acho que não deu muito certo. Ah, tá, mas eu consigo fazer a anotação aqui, peraí. Só um minutinho, gente. Aqui, gente, consegui. Olha só. Se a gente for pegar a nossa fórmula da água, qual que é a fórmula da água? Essa daqui, não é? H2O. A água, gente, ela é um composto polar, né? Então, essa água vai estar o quê? Na umidade do ar. Então, ela vai interagir, nessa água vai interagir com esses compostos, ó. Vai interagir com a glicerina e vai interagir com o polietileno glicol. Vou colocar aqui, depois eu mostro aqui. Então, o grupo responsável, gente, vai ser esse aqui, ó. Esses grupos aqui, que é o grupo hidroxila. Então, se você for pensar a interação do OH com a água, a gente vai ter uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Por quê, gente? Tá vendo que aqui na molécula a gente vai ter o O, né? O O dessa molécula vai interagir com o hidrogênio da água. E o hidrogênio aqui vai interagir com o O da água. Então, se vocês forem observar, são dois compostos polares.
São dois compostos aqui, a glicerina, tanto o polietileno glicol, vai apresentar uma certa polaridade, porque o OH é um composto nosso que gera polaridade, tá? E por estar fazendo uma interação, né, entre duas substâncias aí, duas partes polares, né? E além de ser polares, ainda tem envolvido, né, o hidrogênio com o FON, a gente vai ter uma ligação de hidrogênio, tá? Então, nossa resposta aqui vai ser ligação de hidrogênio. Bom, agora eu vou voltar lá na questão 7, tá? Então, ó, vamos lá. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor d'água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pelas ações de ácidos HX com a base NH3. A forma natural antropogênica dando origem a sais de amônio NH4X, de acordo com a equação. Fatores ambientais que afetam a precipitação úmida, né? Então, o que está acontecendo aqui, gente? Vamos tentar interpretar. Então, ó, partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor, que, sob condições de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens e, consequente, das chuvas. Então, olha só. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação do ácido HX, que é esse daqui. O que seria o X? HX é qualquer outro elemento aí, tá? Com a base NH3. Então, uma reação de um ácido com uma base. Então, a gente vai formar aqui, claro, um sal, tá? Que vai ser um NH4X. Dando origem a sais de amônio. Então, vai ser um sais de amônio. O X aqui seria um outro elemento que estaria ligado aqui com o hidrogênio, tá? Então, perguntou quais fatores que propiciam a precipitação úmida. Então, se a gente for observar, quando a gente observa isso daqui, a gente vai reter aqui o nosso conhecimento em torno aqui dessa substância, tá? Essa substância aqui, gente, então é a partícula microscópica existente na atmosfera. Então, a gente vai ter o NH4X e a água. Então, ou seja, o NH4X, ele vai fazer essa retenção aí, tá? Da água. E está perguntando qual que seria a interação produzida por essa precipitação úmida. Bom, gente, se a gente pensar no NH4X, o NH4X, ele é formado por uma reação de neutralização. E ele é um sal. Então, se a gente for pegar o NH4X, ele tem capacidade de formação de íons, né, mano? Aqui é um composto iônico, tá? Esse aqui, ó. O NH4X. Então, se, por exemplo, quando ele está em contato com a água, né? Ele se separa aqui em NH4+, tá? Mais X-. Então, a gente tem compostos iônicos. E a gente tem a água, que é uma molécula polar. Então, se a gente for pegar lá na raiz, a gente vê que a interação aqui vai ser aquela que eu expliquei para vocês de íon dipolo. Íon dipolo. Tá vendo? Esse íon NH4+, vai interagir com a água, com o dipolo da água, mais e menos, tá? Esse íon aqui, X-, ele vai interagir com a água, na parte da água que seja mais. Então, a gente vai ter dois íons, o NH4+ e o X-, que vai interagir com o dipolo da água. Então, a interação vai ser íon dipolo, tá? Então, aqui é a novidade
seria justamente essa daqui. Porque a gente vai ter formação de íons, que vai estar interagindo com a molécula nossa, que é a água, que vai ter dipolos. Então, nossa interação é do tipo D, interação do tipo íon-dipolo. Bom, gente, então, essa aí, né, seriam as nossas questões. Vocês veem que, assim, a resolução das questões, né, eu explicando para vocês uma parte, assim, bem demorada, não é assim, porque eu gosto de explicar, né, assim, alguns detalhes para vocês. Mas mesmo assim, se alguém não tiver entendido alguma coisa, depois vocês podem estar entrando em contato comigo. É muito importante a resolução desses exercícios, porque eles trazem para a gente assim, um cotidiano, né, que é o que a Enem cobra, uma questão cotidiana que a gente pode observar, ou então questões científicas que acontecem e interagem elas com a matéria que a gente estuda. Então, a gente tem que saber fazer essa transposição de pegar a nossa matéria teórica e saber aplicá-la no nosso dia a dia, que é o que está acontecendo aqui, tá? Todos esses fenômenos que a gente viu, igual a água, né, a pele absorvendo água, né? Essa questão do carvão ativado para poder fazer essa purificação, né? Até essa questão aqui que não é assim, que a gente é uma questão científica, né? Que a gente não fala todo dia, mas também tem a ver com a matéria, tá? Então, é tudo isso muito importante saber fazer essa assimilação, tá bom? Então, aí, um abraço, aí a gente continua a nossa aula no próximo vídeo de resolução, tá? Tchauzinho, então.